Fátima tem que ficar lá na Dom Scarmelli, que é a casa dos carmelitas, bem do lado do santuário de Fátima. É o caminho mais curto para chegar no santuário. Eu descobri como vai chamar o nome do senhor ali. Só fala para quem achar que eu vou ter uma vez. Então nós abençoamos ele agora. Amém. É um compromisso, não é? Uma vez eu estava. Eu estava no mosteiro das monjas lá em Bananeiras, na Paraíba, né? Aí a irmã Maria do Carmo, que era priora, me levou no ofício dela, né? Na sala da priora. Aí ela falou assim: olha, eu quero te dar uma coisa, né, que é muito cara para mim. Né? Aí eu falei assim: não, irmã, não precisa não. Aí ela pegou uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, pequenininha assim. Aí ela foi me entregar a imagem. Ela colocou a imagem na minha mão, só que não guardou a imagem não, segurando. Ela falou assim: então eu quero te dar essa como expressão, né, da nossa amizade, né? Ela é minha madrinha também de coração. Mas eu quero te pedir uma coisa, tá? Agora eu entendi o que ela Então eu quero falar com você um compromisso, né? De que você sempre que olhar para essa imagem, você se lembre de mim, né? Viu? Eu digo mesmo para você, viu, Tatiana? Você rezar esse texto, né? Então, olha só, hoje então a proposta é que nós olhemos para Maria, né? Possamos contemplar suas virtudes. Então, o Heron disse muito bem, né, de forma muito inspirada, né? A virtude que nós devemos perseguir, sobretudo, é a virtude da humildade. Né? Olha o que Nossa Senhora diz no Magnífica, né? O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Então, esse deve ser o nosso primeiro desejo enquanto virtudes. Né? Porque se nós formos humildes, todas as virtudes resplandecerão em nós. Né? Então, isso não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a proposta que a gente possa se dedicar um pouquinho nessa manhã, ontem nós falávamos de Maria, né? Aquele apelo, né, imperativo de Maria, trazer o que ele vos disser, um olhar do seu filho, um olhar dócil, um olhar obediente, um olhar também humilde. E hoje então nós vamos olhar um pouquinho para Maria a partir dos evangelhos sinóticos, né? Qual é a imagem de Nossa Senhora, né, em cada um dos outros evangelhos, mas sobretudo, a gente vai fazer também uma menção a João, mas sobretudo, né, que esse nosso percurso ele esteja a partir de uma ótica, né? Nossa Senhora também peregrinou a vida de fé. Como eu disse ontem, Nossa Senhora sabia que Jesus, né, o menino que ela trazia no ventre, ele seria o Salvador. Agora, como que se daria, não é, o desenrolar da missão deste seu filho, Maria não tinha muita ideia, não é? Até porque ela era muito jovem, muito simples, né? E então nós vamos tentar perceber como que foi este caminho que Nossa Senhora percorreu, porque a virtude ela brota na vida espiritual da pessoa de fé a partir de um caminho de configuração com Jesus e o seu projeto de vida, que foi o que Maria fez, né? Maria foi mãe, mas também se converteu em discípula de Jesus, né? A primeira discípula do seu filho. Então, para que nós também possamos preparar o nosso terreno, a nossa terra, não é? Para que a nossa terra seja como um humus, né? A humildade vem de humus, terra, né? Para que a nossa terra se torne uma terra fértil, onde Deus faça germinar, não é? Desenvolver, brotar, crescer e produzir fruto as suas virtudes. As virtudes não são nossas, não é?
mas veio a nós como um dom de Deus, como um operar de Deus na nossa vida, como é que Nossa Senhora nos inspira a que também a gente faça este caminho de confronto, não é? Entre aquilo que são os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos propósitos, o horizonte que nós conseguimos, né, a partir, né, da nossa realidade, né, vislumbrar o caminho, a meta que nós queremos alcançar e o caminho que nós queremos perseguir, e daquilo que Deus, né, coloca como proposta sua em relação a esse nosso projeto. E assim, para falar só assim a título de exemplo, então isso tocou a todos nós. Então, antes de que você assumisse um caminho claro, uma opção, né, por um caminho determinado a Jesus, eu digo aqui de vocação, por exemplo, então você tinha um projeto, né? Talvez o seu projeto não era se casar com essa mulher, não era se casar com esse marido, não era constituir essa família, mas em algum momento, né, Deus ele te alcançou e te fez uma proposta, né? Como eu também não tinha ideia nenhuma, jamais imaginaria que eu seria padre, né? Falei para algumas pessoas aqui, até na minha adolescência, eu dizia assim, a minha consciência era essa, né? Quando eu estiver velho, então eu vou estar perto de cruzar, né, a porta da morte, aí eu vou para a igreja, né? Mas Deus me alcançou em outras circunstâncias, graças a Deus, né? Graças a Ele, né? E hoje eu estou aqui, né? Mas jamais imaginaria isso para a minha vida, porque não era o meu projeto, não é? Como Nossa Senhora também, né? Quando ela foi interpelada embora, né? Ela já tinha uma vida toda voltada para Deus, né? Era a intenção dos seus pais que Nossa Senhora, né, tivesse uma vida concretamente, né, consagrada a Deus. E a humildade de Maria foi tanta, né, que possibilitou Deus escolher ela. Mas ela jamais imaginaria que um dia ela seria a mãe do Salvador. Mas ela acolheu de Deus esse projeto. E então nós vamos tentar um pouco percorrer esse caminho de Nossa Senhora. E aí nós vamos fazer um paralelo também com o nosso próprio processo. Então vamos lá. Eu coloquei aí uma citação, né, que está no manual dos coordenadores e intercessores do Tereminho. Eu não sei nem se está no texto, porque não passou, né? Mas diz o seguinte: quando permitimos que o Senhor nos transforme, Ele nos preenche com o seu amor, nos esvazia de nossas imperfeições, purificando nossa forma de pensar, amar e agir. Nesse processo, por vezes doloroso, nos faz espalhar o seu perfume divino. Então, essa ideia aqui, não é, sintetiza muito bem o que significa virtude, não é? A partir de um projeto de vida como um caminho a Deus, né? Um esvaziamento de nós mesmos para que cada vez Deus possa ocupar o espaço do nosso ser, para que não sejamos nós, mas que seja só Ele, não é? Então, este perfume que nós exalamos é a partir de uma vida de virtudes, né? É o perfume, é o bom odor de Cristo, não é? Que nós temos de exalar à humanidade. Então, Maria experimentou crise de fé em seu processo de adesão à proposta do reino de Deus, que deveria ser instalado por seu filho. Você já imaginou que Maria passou por alguma crise de fé? Quando o anjo interpela Maria, Maria pergunta, mas como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Então, é uma pergunta lógica, que não significa que Maria duvidou, que Maria, o coração de Maria foi invadido por uma incredulidade. Mas isso é sinônimo também do seu processo de crescimento na fé. Ela também teve que fazer um caminho. Nossa Senhora não foi pronta, foi pronta. Assim como Jesus também. À medida em que ia evoluindo a sua missão, a partir do seu desenvolvimento de vida, Jesus ia crescendo na consciência da sua identidade própria e da missão que ele tinha de realizar, como missão dada pelo Pai, da sua relação mesmo com o Pai,
Jesus também fez um processo, né, de tomada de consciência sobre si e sobre sua missão. Então não é diferente para nós. Mas para nós a tarefa talvez seja um pouquinho mais árdua, né? Porque nós oscilamos, né, entre a experiência de Deus e a experiência da ausência de Deus, quando nós escolhemos o pecado, por exemplo. Então a Virgem Maria sabia que seu filho era o Messias, mas não como ele cumpriria a sua missão. Em sua vida, Maria experimenta momentos de incompreensão. Então, quando da ida da família de Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa, em que ele se perde de seus pais, eles, ao encontrá-lo, questionando, não entendem o significado das suas palavras. Não é? Lembra quando Jesus se perde, né? Maria e José vão, como todo bom judeu, né? Todo ano vai a Jerusalém, na volta, cadê o menino? Né? Maria achou que estava com José, José achou que estava com Maria, e o menino ficou para trás. Não é? Quando voltaram, Jesus estava lá entre os doutores da lei, né? Falando sobre Deus. Suas palavras impressionavam todo mundo, mas Maria e José não entenderam nada. E Jesus diz, né? Não sabia que devo cuidar também das coisas do meu pai? O que significa isso na boca desse menino? Né? Então Maria observou aquilo que estava no coração. E foi então ruminando aquele dizer de Jesus. No relato do Evangelho de Marcos, Jesus está reunido com a multidão. Seus irmãos e sua mãe estão do lado de fora, né, e procuram por ele. Então Jesus está comprimido lá entre a multidão dentro de uma casa, né, falando da palavra de Deus, meditando a palavra de Deus junto com este povo. Né? E Maria e os discípulos não estão dentro, mas estão fora. Né? Fora. Então também isso aqui é uma cena, um processo, né, de assimilação, ou seja, eles não estavam inseridos dentro daquela lógica daquele ato de Jesus, não é? Prontos, né? Mas estavam num processo de crescimento. Em Marcos, a casa é símbolo do lugar de reunião da comunidade em torno de Jesus, é lugar de encontro. Chamamos a atenção aqui para o lugar, né? O lugar geográfico que ocupa a sua mãe, ela está do lado de fora, ou seja, na leitura de Marcos, a família de Jesus está presa ainda pelos laços de sangue e não compreende que sua nova família, que é protótipo da igreja, é agora constituída pelos seus seguidores. Então, a condição para se fazer parte desta família é o cumprimento da vontade de Deus. Então Jesus diz, não é? Porque dizendo, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te procuram, né? Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não é? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática. Ou seja, Maria teve de crescer na consciência de que laço familiar a partir, né, ou no reino do seu filho não se estabelece por uma realidade consanguínea, meramente biológica, não é? Mas, né, a família é constituída por aqueles que escutam a sua palavra, né, e colocam essa palavra em prática. Então, Maria cresce nesta consciência. E ainda no episódio da crucifixão de Jesus, nenhum dos evangelhos sinóticos menciona a presença de Maria. Chegam, porém, a mencionar a presença de mulheres que o seguiam e o serviam em sua missão, mas que permaneciam observando tudo à distância. Então, um pouco ousados aqui, não é, os evangelhos sinóticos. Citou Maria, não como João. João coloca Maria lá aos pés da cruz, né, com um olhar muito fixo no seu filho. Aqui Maria está observando isso à distância. Né? Então também é um sinônimo, ainda de uma assimilação, uma compreensão plena do que significa aquele evento que está acontecendo na vida do seu filho. Nos evangelhos, não obstante os momentos de crise, Maria é apresentada segundo o itinerário que deve ser compreendido em seu conjunto. Marcos não dá qualquer destaque à figura da mãe de Jesus, apenas a apresenta entre seus parentes.
Estes, por sua vez, experimentam momentos de incredulidade na aceitação da nova proposta de Jesus. Marcos, porém, não apresenta nenhum tipo de juízo sobre Maria, embora ele situe Maria, não é, dentro do contexto, não é, da família de Jesus e, de certa forma, não é, indica também um certo processo de não compreensão, não é, plena do que significam as palavras e os atos de Jesus, mas ele não faz nenhum juízo de valor sobre, né, a atitude de Maria. No Evangelho de Mateus, Maria é citada mais vezes. Ela é vista como a mãe virginal do Messias por ação do Espírito Santo. Porém, sua figura fica restrita à concepção virginal e à maternidade. No entanto, como em Marcos, não dá ideia de dificuldade em compreender a proposta de Jesus. Então, nós não temos muitas referências a Nossa Senhora nesses dois primeiros evangelhos. Lucas é o evangelista que desenvolve mais extensamente a reflexão sobre a pessoa de Maria e o seu lugar no grupo dos seguidores de Jesus. Quando a gente fala aqui de Lucas, a gente olha para o Evangelho, mas nós olhamos também para os Atos dos Apóstolos. Ela aqui é apresentada como perfeita seguidora de Cristo e modelo de fé, mas também a animadora da comunidade, como nós dissemos ontem, não é? Quando Lucas faz referência ao princípio da comunidade cristã, então dizia que a comunidade perseverava em oração. Maria estava junto deles, né? Eles eram assíduos na partilha do pão, na comunhão fraterna. Mas é no quarto evangelho, carregado de símbolos, que a figura de Maria encontra espaço de maior destaque. João apresenta como companheira e mãe da comunidade, que incita todos a observar aquilo que o seu filho diz, como nós fizemos a referência ontem. Ela é também pessoa de fé e é aqui que queremos então nos deter. Maria está ao pé da cruz, no instante em que a fé exige total entrega e fidelidade. A prova de sua fé é a atitude em que encontra junto à cruz de seu filho. Ela permanece de pé. Então, este permanecer de pé, né, que João destaca, não é por acaso, né? É um sinal de prontidão, é um sinal de identificação, né? É um sinal também de maturidade, né? Na segurança daquilo que significa aquele ato na vida de Jesus, né? Aquele evento na vida de Jesus. Mesmo quando tudo parece perdido, quando todos o abandonam, quando todo sinal desaparece, Maria é aquela que crê. Né? E de alguma forma a gente pode até supor, não é, que o fato de os demais estarem lá junto dela, aos pés da cruz, não é, junto do seu filho, né, nós podemos supor que Maria como que anima aqueles a permanecerem ali também perseverantes. Né? Embora Maria, também não é por acaso que João coloca Maria Madalena, o discípulo amado, né? E depois quando João vai fazer o relato da ressurreição, né? Quem é que primeiro recebe o anúncio da ressurreição? Quem é que primeiro encontra o ressuscitado? Né? Maria Madalena. Porque Maria Madalena, né, dentre todos aqueles que viveram uma experiência com Jesus, figura aquela que, de uma forma muitíssimo profunda, né, se sentiu amada por Jesus, né, e correspondeu a esse amor. Então, não conseguindo encontrar, né, sentido para a sua vida, né, imaginando a ideia da ausência de Jesus. Então, ela tinha um anseio muito grande, né, da presença de Jesus, que foi que moveu seu coração a ir até o túmulo logo de manhã de madrugada. Foi a única que saiu. Né? E depois o discípulo amado, né, que a tradição aponta João, né, mas esse discípulo não tem nome. Quando a Bíblia não dá nome ao personagem, é porque ela quer nos colocar naquela experiência. Né? Então, o discípulo amado somos nós. Nós somos também convidados e motivados, né, a que nós possamos permitir que o amor de Deus nos mova a chegar primeiro, né, em um sinal de uma aparente contradição, e chegar nesse sinal de aparente contradição, um sinal de vida, né, e beber daquele vinho novo que Jesus oferece na festa do seu casamento. Né? Porque João, ele chegou primeiro ao túmulo, por quê? Porque
E foi a força do amor que fez com que ele chegasse primeiro, né? Isso eu também aprendi de uma criança. Porque uma vez, na Páscoa, celebrando com as crianças, eu perguntei, não é? Por que João chegou primeiro? Um menininho disse assim, porque ele era mais jovem que Pedro. Mas o outro disse assim, porque ele amou, né? Porque ele mais amou, a criança disse. Maria é peregrina na fé. Aqui, né, um documento importante que depois, né, cada um pode tomar para o estudo pessoal é a Lumen Gentium, né, que é um dos documentos do Vaticano II, né, e ele dedica o capítulo 8º todinho ao mistério de Maria na vida da igreja. Um documento muito importante, basilar, né, para este nosso processo, né, de caminhada na escola de Maria. Então, a Lumen Gentium no número 58 situa Maria dentro dessa perspectiva de um peregrinar na fé, de um caminho ascendente de assimilação da identidade e da missão e da proposta de vida do seu Filho Jesus, né, do seu reino. Não obstante os acontecimentos extraordinários que a cercaram e no cotidiano que a mãe do Filho de Deus busca dar razão à sua fé, Maria apoia sua fé na palavra de Deus, na oração, na vida comunitária, na vida em comum, né? Então, experiências basilares a esse processo de crescimento, né? Aqui talvez a gente poderia até acrescentar ainda as demais pedrinhas, né? A fé é condição essencial para o seguimento de Cristo. Ao crescimento da fé corresponde um caminho de assimilação progressiva a Ele. Olha, caminho de assimilação progressiva à pessoa de Jesus, que oriente sempre mais o comportamento do discípulo conforme a lógica de Cristo. Então nós tivemos um frase, né, na obra, tem um livro que se chama Intimidade Divina. Então, o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, ele compilou uma série de reflexões, né, em torno da liturgia. Então, tem vários temas dentro deste livro, se chama Intimidade Divina, né, em que, por exemplo, se nós temos, né, como uma prática baseada na nossa espiritualidade, a meditação da palavra de Deus, né, inclusive, é um livro de cabeceira dos capuchos, dos monges capuchos, né, porque é uma fonte espiritual muito rica, né, que a gente possa se valer como recurso para buscar, né, um conhecimento maior, mas não um conhecimento quando a gente fala apenas de uma capacidade intelectiva, não é? Não se trata de quando a gente fala de conhecimento na ordem da fé, conhecimento no sentido bíblico supõe uma experiência de relacionamento, né? De relacionar a abstração de uma teoria, de um conceito, de uma ideia, não é? Mas o conhecimento se alcança por meio de uma relação, e essa relação é com Deus, né? Com Cristo. Então, para se configurar Jesus, crescer no conhecimento da pessoa de Jesus, nós precisamos conviver com Ele, não é? E aí nós convivemos com Jesus, por exemplo, como o Heron citava, né? A partir de estabelecer com Jesus um trato de amizade, né? Que nós estabelecemos foi na oração, mas também não só na oração, mas no serviço aos irmãos, né? E aqui a nossa ferramenta de serviço é o rosário, né? E a nossa missão é a de intercessão. Aí o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena diz o seguinte lá nesse livro, Intimidade Divina: a alma de fé não se detém em examinar a conduta de Deus, e ainda que não compreenda, se lança a crer e seguir cegamente as disposições da vontade divina. Então, independente se a gente tem uma compreensão clara ou não é? Se é a vontade de Deus, a gente tem só que observar, não é? Só que tem que seguir. Algumas vezes em nossa vida espiritual nos detemos porque queremos entender demasiado, indagar demasiado os desígnios de Deus sobre nossa alma. O Senhor não nos pede para entender,
mas crer com todas as forças. E essa foi a experiência de Nossa Senhora, né? Ela não compreendeu muitas coisas, mas no seu coração existia uma certeza, né? É Deus quem está me conduzindo. Isso aqui está no plano dos desígnios de Deus. Bom dia, sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Então Maria é a cheia de graça. Podemos imitar suas disposições interiores, quer dizer, podemos não, devemos imitar suas disposições interiores, procurando que nosso coração seja como o seu, sempre dócil à ação do Espírito Santo. Maria viveu sempre em atitude de completa docilidade à moção do Espírito Santo. Viver no Espírito, é uma citação de São João da Cruz, não é? Viver no Espírito Santo é característica do estado de santidade e de perfeita união com Deus. Em sua vida humilde e escondida, em seu trabalho, em sua pobreza, nas dificuldades e sofrimentos que padeceu, jamais Maria pensou em si mesma. Jamais um lamento saiu de sua boca, mas sempre adiante, esquecida totalmente de si, entregando-se totalmente ao cumprimento da vontade divina. É o Espírito Santo quem a guia, quem a impulsiona, quem a sustenta, e o segredo é este: deixar-se guiar e mover por Ele sempre em tudo. Assim, por obra do Espírito Santo, a Virgem concebeu do Filho de Deus. Assim, todas as ações foram concebidas sobre a moção do Espírito Santo. Então, o Herão falava da importância dessa vida do Espírito a partir do batismo do Espírito Santo. Então, é Ele o movente em nós, o mesmo Espírito Santo que cumulou de graça a Virgem Santíssima. Jesus comunica a nós, seus discípulos, seus seguidores, então é movidos pela força deste mesmo Espírito que nós então vamos configurar nossa vida, a vida de Jesus. Nós seremos serventes eficazes, uma coisa que eu não falei ontem, lá no Evangelho de João, nas bodas de Caná, estava dizendo para o diácono Paulo, a palavra é servente, a palavra servente traduzida para o português vem do grego diakonoi, que é diácono. Então nós exercemos uma diaconia no peregrino. Qual é o exercício da nossa diaconia? É a intercessão. Intercessão. Como Nossa Senhora, num desinteresse total por nós mesmos. Maria não buscou em nada assim, Jamais o seu olhar foi voltado para si mesma, mas foi todo um olhar oblativo, um olhar entregue, direcionado àquilo que era a vontade de Deus, os seus desígnios. Como o Herão falou, a gente não veio ao Terebinto para alcançar uma graça pessoal, mas nós viemos ao Terebinto para ser um canal da graça de Deus para outro, E se nós recebemos dessa graça de Deus, ótimo, mas se nós não recebemos dessa graça de Deus, que diferença isso faz, Porque olha só, alguns domingos atrás nós meditávamos a parábola do patrão que saiu de madrugada para contratar operários para a sua via. Então ele acertou com todos eles uma diária. No final do dia, então ele pediu que se chamasse todos os empregados. Então ele começou a aceitar o salário dos últimos aos primeiros. Quando os primeiros viu que os últimos, que foram contratados às 5 da tarde, trabalharam 1 hora só, receberam uma diária, eles ficaram muito empolgados, 1 hora, uma diária, nós estamos trabalhando desde madrugada, hoje a gente vai levar uma bolada, E de fato levaram uma bolada, Porque quando eles receberam nas mãos um denário, que era diário de um dia de trabalho, eles ficaram muito decepcionados com o patrão. Ficaram muito decepcionados. Aí um deles teve a coragem de demonstrar sua insatisfação. E olha só, não por acaso, o patrão, quando dirige-se a esse empregado, ele diz assim:
amigo. Amigo. Então, qual seria o maior salário que este primeiro, os empregados da primeira hora tinham de ter valorizado? A oportunidade de um dia de convívio na presença desse patrão. Isso eles não souberam valorizar, não é? Então nós pensamos assim: mas eu tenho tantas necessidades, não é? Eu preciso de tantas graças para a minha própria vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus. E às vezes a gente pode até murmurar com Deus e não se dar consciência de que nós estamos como intercessores para que Deus comunique a sua graça a alguém que está necessitando, mas nós estamos diante do próprio doador desses dons, e tem graça maior do que essa. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada. É como se você valorizasse mais o presente do que aquela pessoa que te deu o presente. Então nós estamos no melhor lugar possível. Então não importa se a gente é acumulado de alguma graça especial a partir das nossas necessidades ou não, porque da graça maior Deus nos cumula, é de estarmos diante dele. O irmão do filho próximo, estava com o pai o tempo todo. Pois é, outro bom exemplo, não é? O filho mais velho não soube valorizar, ele ainda disse para o pai, jamais, jamais transgredi uma vontade, jamais me afastei de ti, mas não soube reconhecer a presença do pai, a graça maior ele tinha, porque a felicidade do pai é a presença do filho. Assim também tem que ser a felicidade do filho, a presença do pai, e nós nos colocamos no melhor lugar. Então não murmurar, se nós precisamos de algo, não corramos o risco de desvalorizar o dom maior que é o próprio Deus, quando nós o temos diante de nós. Então aprendamos da Virgem Mãe a desterrar de nossa vida tudo que é fruto de nosso egoísmo, amor próprio, orgulho, para conceber unicamente obras segundo a moção da graça sob o impulso do Espírito Santo. Então essa é a condição para que Deus possa suplantar na nossa vida as suas virtudes, para que nós comecemos da humildade, um desinteresse por si mesmo. Então, repito, aprendamos da Virgem Mãe a desterrar de nossa vida tudo que é fruto do nosso egoísmo, amor próprio, orgulho, para conceber unicamente obras segundo a moção da graça sob o impulso do Espírito Santo. Se esse for o nosso interesse, se essa for a nossa busca, não tenha dúvida, não tenha dúvida, Deus vai resplandecer na sua vida virtudes. Então nós terminamos recolhendo da Mariale Escurdo, do Papa Paulo VI, as virtudes de Nossa Senhora. Então não vou mencioná-las aqui, mas esse é um exercício pessoal, para que cada um possa, a partir então deste caminho, de observar este caminho que fez Nossa Senhora, de uma assimilação ascendente, a vontade de Deus, a vida do seu filho, sua identidade, sua missão, a partir deste confronto da sua realidade com a realidade do reino do seu filho, com a proposta de vida do seu filho, com os desígnios de Deus, Maria cresceu na fé, Maria cresceu na fé. E eu, discípulo seu, na escola de Maria, eu terebinto, como eu me reconheço dentro deste processo ascendente de crescimento. Lembra que nós dizíamos na missa ontem? Olha, nós não podemos nos conformar nem com a possibilidade de uma paradinha no caminho, porque parar já dá para trás. Então o nosso caminho tem que ser sempre um caminho ascendente, progressivo e ascendente de crescimento. Então eu coloco duas perguntinhas aí para te ajudar a pensar, Então, qual a virtude da vida de Maria enquanto refletida em minha vida? Porque a gente já está no processo de caminho, Então algum caminho a gente já fez. Então você pode identificar
né? Então, o que eu reconheço nisso não é soberba, não é orgulho, né? Mas esta tomada de consciência sobre a própria realidade também é uma atitude de humildade, né? Eu reconheço, né? Então, que virtude eu consigo perceber em mim mesmo, né? Existe alguma dessas virtudes olhando para a vida dela, que é para a vida de Nossa Senhora. Então, de que forma que eu vou perceber? Será que eu tenho alguma virtude? Então avalie pelos frutos. Quais os frutos que experimento? Então aqui não é só um olhar para si, não é? A virtude, não é? Me concede um fruto que se dirige a mim, não é? Não, esse não é só o critério, não. Então, quais são os frutos que experimento em minha própria vida e compartilho com os meus irmãos e irmãs decorrentes dessa virtude? Então, essa virtude te habilita ao serviço, essa virtude tira você de si mesmo, do seu lugar, e te leva ao encontro com o outro, né? Não reconheço em mim uma virtude, não é? Então eu fico aqui encerrado no meu mundinho. Então isso aí não é virtude, não é? Então o demônio está enganando você, não é? E depois, então vou reconhecer, não é? Uma virtude a partir dessa relação, olhando para a vida de Nossa Senhora. Ótimo, reconheci em mim uma virtude. Então, lembra que o nosso caminho é um caminho progressivo e ascendente. Nós não estamos prontos, precisamos sempre crescer mais um pouquinho. Então, sinta em meu coração um apelo especial da Virgem Maria a alcançar que outra virtude, ou quais outras virtudes, para crescer mais espiritualmente, para crescer mais humanamente, para crescer mais no caminho da missão. Quando a gente fala de missão, a gente está falando desta experiência aqui, não é? Desta missão. Que propósito concreto assumo como meio para favorecer o alcance desta virtude? Então, olha só, nós tivemos aqui uma baliza, né? Tudo aquilo que alimenta em nós a busca de nós mesmos, o egoísmo, o amor próprio, o orgulho, então está na contramão de favorecer com que o nosso coração seja uma terra fértil, onde Deus faz germinar a vida de virtudes. Então nós temos que ir na contramão da direção de nós mesmos, que nos leva a nós mesmos, mas está no caminho contrário, saindo de si, uma entrega total a Deus, como foi, né, a experiência da Virgem Santíssima. E aí então cada um faça esse exame, não é? E pense, reconheça em mim uma virtude, mas eu tenho que crescer mais um pouquinho, não é? Então Nossa Senhora, que apelo ela me faz para crescer mais na virtude, né? Para me habilitar mais ao serviço, né? A vida de virtudes tem um único fim, não é? Nos habilitar para o outro, não é? Um ser para o outro, como foi Maria, que é um ser para, né, nós os seus filhos, de quem ela assume uma maternidade. Então aí depois cada um se dedique a pensar um pouquinho, refletir sobre isso, não é? Então aqui eu termino. Vai dar para ter tempo? Ótimo, achei que não ia dar tempo não.